Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe nesse dia chamado hoje. Sou o Bispo Maurício Lobo e estamos aqui para meditação de mais um devocional, né? Estamos fazendo o livro de Salmos e eu creio que Deus tem falado com todos nós, amém? Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, rendemos graça a Ti, pedimos o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre todos nós. Nos ajude nesse dia chamado hoje a glorificar o Teu nome e a cumprir a Tua vontade. Seja conosco, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então estar lendo, o Salmo 81 para a glória do nosso Deus, que tem 16 versos. Diz assim: Exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Ordenou José por testemunho quando saíra pela terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e tá encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários. E os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Aleluia, glória ao bom Deus. Amados, como vocês veem, para quem não sabe, eu, embora já tenha lido, algumas vezes os Salmos, eu não tenho ele decorado na minha mente, Então, a gente sempre vai lendo, e quando eu faço os devocionais, 99% deles eu leio com vocês e eu espero receber, ou que minha boca seja um instrumento do Espírito Santo para falar algo para você, Então, assim, às vezes o Senhor me inclina a buscar um comentário bíblico, a ler um esboço de Salmo. Às vezes Deus faz isso porque Ele quer que eu busque ali para falar algo, para extrair algo para vocês. E algumas vezes o Senhor o que sai aqui, digamos, é o que vai, Então, é a multimaneira de Deus trabalhar. Eu não estou preocupado em entender. Meu caminho é servir e ser um instrumento de bênção na sua vida, Então, eu sei que os últimos dias têm sido dias, de palavras duras, mas nós estamos vendo os últimos dias, os princípios das dores. Então, não há mais tempo de brincar. A gente está perdendo muito tempo com brincadeiras, muito tempo com comunhões infrutíferas, dando risadas, brincando, enquanto almas estão indo para o inferno. Por quê? Porque a gente não tem dado ouvido à voz do Senhor, Olha o que Deus fala. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Então veja, nós começamos o texto dizendo de adoração e de louvor. Por quê? Porque quando você constrói uma vida na adoração e no louvor, então você vai gerando riquezas espirituais. E quando vier a escassez, você tem aonde se recorrer, você tem da onde tirar, E aí vem Deus e te dá o livramento, vem Deus e te abate dos inimigos. Qual é o problema? Qual é o grande problema? Muitos de nós, tem vivido a nossa vida, nós temos governado a nossa vida, a gente tem colocado para Deus quais são os nossos sonhos, quais são os nossos projetos, dizendo, tá aqui Deus, você tem que fazer do jeitinho que tá aqui. E Deus não é assim, sabe? Não é assim.
Nós temos que entender que existem duas coisas. Uma coisa é quando você vem a Deus e impõe a sua vontade para Ele. Outra coisa é quando você entrega a sua vida e o governo dela na mão de Deus a ponto que você não sabe o que fazer. Qual é basicamente as duas grandes diferenças? Quando você coloca algo diante de Deus, pedindo para Deus realizar, e Salmo 37, que nós já meditamos, ele vai dizer o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te no Senhor, confia no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então assim, se você tiver um desejo no seu coração e estiver buscando a Deus, Ele vai conceder esse desejo, porque Ele disse que vai. Ele falou que vai, então Ele vai. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falar, Ele vai cumprir. Então, se Ele disse que vai fazer, vai. Se você tem obedecido a Deus, andado no seu caminho e tem sonhado com alguma coisa, é bem provável que Ele vai te dar isso. Só que tem sonhos que demoram tempos e tempos, né? Então tem sonhos que podem ser realizados rápidos, tem sonhos que Deus tem que fazer um rebuliço. Então alguns sonhos demoram alguns anos para se realizar, mas se realiza, tá? E qual que é a outra questão? Então, eu posso apresentar meus projetos para Deus, pedir para Deus fazer aquilo, ou eu posso entregar a minha vida e pedir para Deus fazer a vontade. Quando eu entro na segunda ocasião, que é Deus governar a minha vida, por eu entregar a minha vida ao governo de Deus, muitos de nós acreditamos que é como se Deus deixasse de lado sonhos e projetos, e Deus não deixa. Porque Deus gosta também de ver a alegria no nosso coração, uma alegria espontânea, não uma alegria forçada, né? Eu vou rir dessa piada para a pessoa não se sentir sem graça. Você entende o que eu quero falar? Não pode ser algo forçado, tem que ser algo espontâneo. Então, às vezes, o próprio Deus planta em nós um desejo. Seja de uma casa, seja de um carro, seja de um trabalho, seja de uma faculdade. Você não estava pensando, de repente vem, faça essa profissão. De repente vem, estuda para esse concurso. De repente vem e fala assim, começa a orar por aquela casa. Aí de repente você começa a desejar um tipo de carro, você entende? Então é Deus que coloca. A Bíblia diz que é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Então, se você chegou nesse nível aonde você não pede, você já não vai mais a Deus pedindo, exigindo coisas, mas assim, vai brotando algo dentro de você que já não tem mais como guardar dentro de você. Você precisa colocar para fora. Então é bem provável que esse sonho, esse projeto, foi o próprio Deus que gerou dentro de você e está pedindo para você verbalizar, para que o pedido seja atendido e seja liberado sobre a sua vida. Então eu recomendo que você se encaixe na segunda parte, né? Que você pode apresentar? Pode. De forma alguma eu estou dizendo que você não deve apresentar sonhos e projetos, mas você não deve apresentar no sentido que Deus tem uma obrigação de te dar. Deus não tem obrigação de te dar nada, mas Ele prometeu que todos aqueles que fizerem a vontade dEle, Ele os abençoaria. Olha o que Ele fala aqui, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, eu abateria os seus inimigos. Quais são os nossos inimigos? Satanás, principados, potestades, hostes do mal, né? Esses são os nossos inimigos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra eles, né? E viraria a minha mão contra os seus adversários. Todos aqueles que se opõem, Deus vai limpar o seu caminho. Os que odeiam ao Senhor, né? Em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-iam sujeitado e o seu tempo seria eterno. Você viveria, para aqueles que vivem a vontade de Deus e vai viver uma eternidade com Ele. E eu sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Provisão financeira e presença espiritual. Nós teremos isso se nós fizermos a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos nos voltar para o Senhor, para fazer a sua vontade acima de tudo. E como você faz isso? Louve a Deus, adore a Deus, esteja numa situação boa, esteja numa situação ruim, viva uma vida de entrega, de louvor e adoração ao nome do Senhor. E eu creio que você viverá algo muito poderoso da parte dele, amém? Vamos orar então, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe seus filhos e filhas, o Senhor os encha da tua glória, que o Senhor nos caminhe, Pai, para que possamos te obedecer e assim nós possamos ter o teu cuidado, os teus livramentos, poder ter a tua provisão e a glória da tua presença manifesta todos os dias. Pai, muito obrigado. Eu te louvo, te bendigo e te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, que você tenha um excelente dia. Compartilhe aí com seus amigos e amigas, vamos juntos, né, meditar sempre na palavra do Senhor, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.